A gente vai falar de uma fronteira que foi criada literalmente na base do ferro, do fogo e também das palavras. Hoje, o nosso mergulha na história super conturbada do Amapá, lá no século XIX. É uma saga de rebelião, de busca por liberdade e de uma briga intensa por território que foi fundamental para desenhar o mapa do Brasil que a gente conhece hoje. 40 mil. Pensa um pouco nesse número. O que é que poderia levar à morte de tipo um terço de toda a população de uma região? É muita gente. Guarda bem esse número, porque ele é a peça-chave para a gente entender o tamanho do drama que foi tudo isso que a gente vai ver agora. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com uma fronteira disputada por impérios, depois mergulha numa rebelião que quase acabou com a população, aí a gente vê como essa mesma fronteira virou um caminho para a liberdade, testemunha uma república bem bizarra que surgiu por causa do ouro e, no final, descobre como tudo se resolveu com palavras. Então vamos lá. Para começar a entender essa história toda, a gente precisa voltar para o início do século XIX. Naquela época, a província do Grão-Pará, que era enorme e incluía o que hoje é o Amapá, vivia praticamente largada, completamente isolada da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E é esse isolamento que vai ser o estopim de um monte de confusão. E olha só o nível desse isolamento. A galera de lá tinha muito mais a ver com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. A elite local eram portugueses, né? Funcionários do governo, militares, grandes comerciantes. Então dá para imaginar que a independência do Brasil não foi recebida com festa por lá. Muito pelo contrário. E o mais doido, uma carta, uma notícia do Rio, podia levar quase um ano para chegar. Pensa nisso. Era como se fosse outro país, vivendo uma outra realidade política. E como se não bastasse esse isolamento todo, ainda tinha uma pressão gigantesca vindo de fora. Durante séculos, Brasil e França ficaram naquela disputa. Onde é que termina um país e começa o outro? Para o Brasil, a fronteira era ali, no rio Oiapoque. Mas a França batia o pé que a fronteira era no rio Araguari, bem mais ao sul, sabe? A diferença entre os dois rios era um pedaço de terra gigantesco em jogo. E essa treta, olha, não era coisa nova não. Dá uma olhada nessa linha do tempo. São quase 200 anos de um empurra-empurra diplomático que não acabava nunca. Teve tratado lá em 1713, já definindo o Oiapoque. Anos depois, o Brasil vai lá e invade e ocupa a Guiana Francesa. Aí vem outro tratado, em 1817, para reafirmar tudo de novo. Mas na prática, nada se resolvia. E a tensão só continuava. Bom, com todo esse cenário de abandono e disputa, uma hora a conta ia chegar, né? E ela chegou, com tudo. A gente entra agora na cabanagem, uma das revoltas populares mais violentas e sangrentas da história do Brasil. Foi a explosão de toda a raiva e miséria acumuladas por causa daquele isolamento político que a gente acabou de ver. Mas, afinal, quem eram esses cabanos? O nome vem das casas onde moravam, né? Cabanas bem simples de palha. Eles eram a base da população da Amazônia. Eram indígenas, negros libertos, mestiços, gente muito pobre que vivia à beira dos rios. Basicamente, era o povo esquecido, que não tinha voz nenhuma. E uma coisa que eu acho incrível nessa história são os apelidos de alguns dos líderes da revolta. Olha isso, Domingos Onça, Mãe da Chuva, Gigante do Fumo. Esses nomes dão uma força, né? Eles tiram o movimento dos livros de história e mostram que era gente de verdade, com identidade própria, lutando por uma vida minimamente digna. E aqui a gente volta para aquele nosso número do começo. 40 mil. Pois é, esse gráfico aqui é assustador. Ele mostra o custo humano da cabanagem. Cerca de 40 mil pessoas morreram, o que era mais de 30% de toda a população da província. É uma carnificina, uma perda humana numa escala que é difícil até de processar. E as marcas disso estão lá na região até hoje. Depois de uma violência tão brutal como a da cabanagem, que deixou feridas gigantes e uma desconfiança danada contra o poder central, a história dessa fronteira dá mais uma virada. E é uma virada surpreendente. Aquela linha no mapa, que era motivo de briga, de repente vira um símbolo de esperança, um caminho para a liberdade. E o que mudou tudo foi isso aqui. Em 1848, a França acabou com a escravidão em todas as suas colônias. E a Guiana Francesa era uma delas. Agora, imagina o que essa notícia significou para quem era escravizado no norte do Brasil. A liberdade estava literalmente do outro lado do rio. Não era mais só um sonho distante, era uma possibilidade real, palpável. E essa busca por liberdade deixou um legado que a gente pode ver no mapa do Amapá até hoje. Das 28 comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente no estado, olha só a origem delas. 10, ou seja, mais de um terço, foram fundadas por gente que fugiu da escravidão, que fez essa travessia.
Outras 16 vieram de famílias que depois continuaram se mudando para lá, procurando terra, autonomia. Isso mostra como a história não fica só no passado, ela está viva, está na organização das pessoas no território. E quando a gente acha que a história não podia ficar mais maluca, ela fica. A gente chega no final do século XIX e um novo elemento entra na jogada: ouro. A descoberta de ouro na região atraiu todo tipo de aventureiro e transformou a disputa que já era complicada num verdadeiro faroeste. O nível da loucura foi tão grande que, em 1895, um bando de aventureiros franceses simplesmente chegou lá, invadiu e criou um país. Isso mesmo, declararam a tal República de Cunani. Era um país de mentira, claro, que ninguém reconhecia, criado só para eles poderem meter a mão no ouro e nas outras riquezas da área. E quem é que foi resolver essa bagunça? O governo lá do Rio de Janeiro? Que nada! A reação veio do próprio povo da região. Um cara chamado Francisco Xavier da Veiga Cabral, mais conhecido como Cabrazinho, juntou a população brasileira de lá e, na raça, expulsou os invasores. Virou um herói local com toda a razão. E é esse episódio do Cabralzinho que leva a gente para o desfecho de toda essa longa saga. Depois de séculos de briga, de invasão, de revolta, o destino do Amapá acabou sendo decidido não no campo de batalha, mas numa mesa de negociação. A fronteira foi finalmente definida com palavras. E a solução foi essa aqui, uma jogada de mestre da diplomacia. Em vez de partir para a guerra, Brasil e França decidiram: vamos levar isso para um juiz neutro. E a arbitragem foi lá na Suíça. O Brasil escalou o seu craque, o Barão do Rio Branco. E a estratégia dele foi genial. Ele não ficou discutindo o mapa velho. Ele foi pelo princípio do uti possidetis, que é um jeito chique de dizer: a terra é de quem ocupa e vive nela. E aí ele provou com documentos e tudo que a população da lira brasileira falava português e se sentia brasileira. Foi checkmate. E o resultado dessa jogada? Vitória de goleada para o Brasil. 260 mil quilômetros quadrados. É uma área gigantesca que foi oficialmente garantida para o território brasileiro. Fim de papo para uma briga de séculos. E essa história toda nos mostra que o Amapá é um baita resumo da formação do Brasil, né? Uma terra que nasceu do isolamento, da violência, da luta por liberdade e, no fim, da afirmação da sua própria identidade. E a gente termina com essa pergunta para pensar: como é que um século de tantos conflitos, de tanta luta, continua vivo na identidade de um lugar e do seu povo, mesmo tanto tempo depois?